Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula nós iremos começar um estudo sobre o Piuí, que é um framework baseado em Python para trabalhar com o conceito de ORM, que é uma forma de você trabalhar com manipulações de bancos de dados 100% com a linguagem Python, sem você necessariamente escrever comandos SQL. É bem bacana porque dessa forma você consegue interagir com as tabelas, simplesmente criando classes que manipulam ou processam essas informações. É bem interessante, bem bacana, porque você consegue deixar um código mais robusto, onde você tem um entendimento com base em orientação a objetos, daquilo que você deve processar e principalmente você elimina a necessidade de trabalhar às vezes com duas linguagens de programação. Nesse caso, a linguagem de processamento de banco de dados, que seria o SQL, e o Python em si. Esse ORM ele vai te fornecer essa facilidade de você ter apenas uma única linguagem que vai simplificar a comunicação com a tua base de dados. Algumas informações sobre a ferramenta, que ele é compatível com as versões do Python 2.7 e superior e as versões do Python 3.4 e superior. Ele também foi desenvolvido com a versão do Python 3.6. Ele suporta alguns bancos de dados como o SQLite, MySQL e o PostgreSQL. Ferramentas que iremos utilizar nesta aula e nas demais serão o Termux, o Python, o pip, o virtualenv, o vim e o SQLite. Muito bem, pessoal, agora a gente vai iniciar abrindo o Termux. Vamos limpar aqui a tela. Vou aumentar um pouco, vou tirar essa barra aqui embaixo para facilitar aqui a digitação e ganhar um pouquinho mais de espaço. Perfeito. Então, como eu havia falado, nós precisamos de algumas ferramentas. Para fazer a instalação de todas elas é bem simples. Nós vamos utilizar o comando apt. Você pode passar a instrução in e na frente o pacote e na frente o nome do pacote. Por exemplo, nesse caso, SQLite. Nesse caso eu já tenho instalado, então eu não vou fazer a instalação novamente. Aqui também nós poderíamos instalar o Python. E aí ele vai fazer a instalação dessas duas, tá certo? Nesse caso nós já temos as ferramentas. Então eu vou acessar a pasta Season e a pasta Python. Vou dar um clear aqui. Aqui dentro da pasta Python, vamos construir uma pasta chamada de Pio, que é o nome do projeto que nós estamos. E dentro dessa pasta nós iremos criar um ambiente virtual do Python para poder gerenciar melhor as nossas dependências. Para isso, nós iremos precisar do virtualenv. Então, o procedimento para instalação é bem simples. Você vai chamar o Python 3. Nós iremos passar o comando "-m" e o parâmetro. Na sequência, nós iremos passar um pip e continuar aqui com a instrução install --user virtualenv. Eu vou concluir aqui o comando e você vai dar um enter. Esse procedimento vai instalar essa ferramenta para você criar ambientes virtuais. Nesse caso eu já tenho instalado, então ele não vai concluir a instalação aqui. Agora a próxima etapa, vamos construir um ambiente virtual. Então vamos chamar aqui o Python 3 "-m venv e aí vamos criar um ambiente e aí vamos dar um nome para ele. Nesse caso vai ser env. Vamos dar um enter, ele vai demorar um pouco, e assim que terminar, nós já podemos iniciar aqui a construção. Perfeito. Agora nós iremos ativar esse ambiente, então vamos dar um source, e aí na pasta env, vamos acessar a pasta bin e o comando activate. Então, vamos dar um enter, perfeito. Agora nós estamos dentro do ambiente virtual, e aqui nós iremos agora instalar as dependências. Nesse caso, vamos instalar o framework, o pacote Piuí. Então, vamos completar e vamos dar um enter.
ele vai instalar apenas nesse ambiente virtual. O bom disso é que depois a gente pode falar sobre isso. Você vai instalar essa dependência apenas dentro desse projeto. Nós não instalaremos o global dentro do Termux. Isso é uma forma segura de você fazer uma melhor gestão dos teus pacotes e ter um ambiente de desenvolvimento. Então você aguarda a conclusão do processo e foi concluído a instalação. Agora vamos dar um clear. Dentro aqui, vamos construir aqui dentro vamos construir um projeto ou um arquivo nesse caso chamado de main.py. Vai ser um arquivo principal onde nós iremos construir os códigos relacionados aqui de exemplos. Então vamos dar um enter aqui. Perfeito. Essa janela a gente pode fechar. Aqui dentro nós iremos escrever o nosso código que vai criar primeiro um banco de dados. Então aqui eu vou digitar a letra I, para entrar no modo de inserção, e vamos fazer aqui a importação das ferramentas. Nesse caso aqui, PUI, ele já conseguiu identificar, e aqui vamos dar um import. Vamos importar tudo, mas se você perceber, tem todas essas classes. No nosso caso, eu vou colocar um asterisco, que ele vai referenciar todas. Eu também vou importar aqui o pacote datetime, porque nós também iremos trabalhar com datas aqui. Vou diminuir um pouco. A primeira coisa que nós iremos fazer é criar um objeto que vai referenciar a criação do banco de dados. Nesse caso, vamos chamar de DB e vamos chamar aqui uma classe SQLite Database. E aqui dentro, isso é bem importante, nós iremos criar o nosso banco de dados. Ele vai criar na raiz do projeto, nós podemos chamar de database.db. No nosso caso, é um banco de dados SQLite, e aí sempre vai entrar com a extensão .db. Vamos dar um enter, dar um SQ aqui, acabei escrevendo errado, perfeito. Vamos dar um U aqui. A próxima etapa aqui é criarmos as classes que vão representar as tabelas e os campos dentro do nosso banco de dados. Há uma recomendação que sempre você crie uma classe modelo que vai servir de base para as classes que servirão de referência para as tabelas. Nesse caso, vamos criar essa classe modelo, vamos chamar aqui o class e vamos chamar ela de base model. Essa classe ela vai herdar aqui da model, que é uma classe de referência lá do nosso pacote PUI. Vamos dar um enter. Aqui nós vamos criar um class e vamos chamar de meta. Aqui embaixo, aqui eu coloquei errado, class, ok. Aqui nós iremos criar um objeto do tipo database que vai referenciar quem? O nosso banco de dados, .db. Pronto, essa classe é a classe base que vai servir de base para as demais. Agora vamos simular que nós vamos criar um banco de dados que vai ter uma tabela de produtos e uma tabela de pedidos. Então, primeiro aqui, vamos criar a classe da tabela de produtos. Então, vamos chamar aqui de produto. E ela vai herdar de quem? Da nossa base model. Pronto. E aqui, agora nós vamos criar os campos. Nesse caso, vamos criar um campo ID, que é o ID do produto. E aqui que começa a acontecer a mágica. Veja só, eu vou chamar um campo aqui chamado de AutoField. Esse campo, basicamente, é um campo que vai criar uma autonumeração no estilo chave primária. Então, ele sempre vai fazer o incremento. Nesse caso do SQL, vai ser o incremento do tipo inteiro. Então, tem uma série de tipos com base no banco de dados. Então, você nota que ele já fornece o IntelliSense com os tipos que nós podemos utilizar. Eu vou criar apenas dois campos. Nesse caso aqui, eu vou chamar um char field. Eu posso também utilizar um text field. Nesse caso, eu vou deixar assim. Muito bem. Essa classe produto, ela vai servir para criar a tabela de produto e os campos ID e o campo nome. Basicamente é isso. Agora vamos criar uma classe que vai ser a classe de pedido ou pedidos. Vamos também herdar da base model.
E aqui vamos criar outros campos. Nesse caso eu vou criar o ID, que é o ID do produto, mesma coisa. Vai ser um campo do tipo AutoFill. Vamos fechar. O próximo campo vai ser chamado de data, que vai ser a data do pedido. Nesse caso vamos chamar TimeField, que vai referenciar tempo. E aqui vamos primeiro passar um default, que é um objeto padrão, ou na verdade um valor padrão. Se não for informado nada, ele sempre vai cadastrar a data que o objeto foi criado. Então aqui vamos passar o default. E aqui, como nós referenciamos a biblioteca lá do datetime, então vamos chamar aqui datetime, vamos chamar enter, .datetime.no, que vai ser a data que vai ser sempre a data e hora atual. Vamos colocar uma vírgula, vamos dar um Ctrl Enter, SQ1. Agora, veja que bacana, entra um objeto aqui que vai ser uma chave estrangeira. Por quê? Um pedido ele tem um produto. E aqui eu preciso referenciar que eu vou cadastrar na tabela de produto o ID do produto, certo? Eu vou chamar aqui de produto tracinho ID. E aqui vamos chamar um objeto do tipo foreign key field. Então, deixa eu dar um enter aqui. Aqui ele tem uma série de parâmetros. No nosso caso aqui eu vou passar apenas o primeiro aqui, que é o tipo que nós vamos referenciar. Nesse caso vai ser a classe produto. Aqui também eu posso passar outros parâmetros, como por exemplo o parâmetro null, que eu quero identificar que ele seja falso. Ou seja, eu não vou aceitar valores nulos. Eu vou colar aqui, tá? Para ficar mais intuitivo. Muito bem. Com isso, pessoal, nós já temos a construção base da estrutura do nosso banco de dados. Ou seja, nós temos a classe produto, que vai representar a tabela produtos com os 2 campos. Temos a classe pedido com 3 campos, o qual o último campo é uma chave estrangeira que referencia a tabela ou a classe produto, tá certo? Eu vou dar um enter aqui, vamos processar tudo nesse arquivo, mas o certo é nós dividirmos isso em arquivos separados, lembrando sempre no conceito do Solid, né? Responsabilidades distintas em arquivos distintos. Agora o que nós iremos fazer? Vamos dar um db.connect, vamos conectar ao banco de dados, vamos chamar esse procedimento, e agora vamos dar um comando para construir as tabelas no banco de dados. Então vamos dar um db.create tables, e aqui dentro nós iremos passar as tabelas que nós queremos construir. Nesse caso vai ser a tabela de produto, então aqui nós chamamos a classe produto, vírgula, a tabela de pedido. Enter. Então agora vamos testar. Eu vou dar um ESC 2 pontos. Eu vou dar aqui apenas um W. Eu vou abrir o terminal aqui mesmo. Terminal. Eu vou dar um clear aqui. Se nós dermos um ls, você nota que só tem um arquivo main e o ambiente virtual. Agora se nós chamarmos aqui o Python, Python 3 e referenciarmos o arquivo main, quando nós dermos um enter, você vai notar que agora nós temos ali ó, database.db, ou seja, ele construiu esse banco de dados. Se nós viermos aqui, chamarmos o SQLite e passarmos aqui o database.db, eu vou limpar aqui, shell, e vou passar um comando aqui chamado de schema, assim, eu vou dar um enter e você nota que está aí toda a estrutura daquilo que foi criado nos bastidores apenas com a construção dessas classes e os seus respectivos campos. Ali está o comando, né, create table, if not exist, os seus respectivos, a referência da chave estrangeira, e essa é toda a estrutura com os seus respectivos campos. Eu vou dar um shell aqui para poder limpar. Se nós dermos aqui um ponto table, acho que é table ou tables, você nota que está ali a tabela pedido e a tabela produto.
que na verdade era produtos e pedidos, mas tudo bem. Eu vou dar um ponto mode aqui, eu vou passar como table para facilitar aqui a impressão dos resultados. Deixa eu ver se ele vai imprimir para tabelas. Aqui não, só quando eu chamar alguma instrução. Mas tudo bem, você nota que foi construído o nosso banco de dados, as suas tabelas e os seus respectivos campos. Eu vou dar aqui um ponto esquema na tabela pedido. Dando um Enter, você nota que está ali toda a estrutura. Mesma coisa, eu posso dar aqui um esquema. Eu vou dar aqui um shell, vamos limpar. Eu vou dar um ponto esquema na tabela pedido. Dando Enter, está aqui todos os seus respectivos campos. Vamos dar um exit aqui para sair. Eu vou limpar tudo isso e também vou dar um exit. Com isso aqui, nós já temos a possibilidade de fazer algumas manipulações, como inserção de dados e consulta de dados. Eu vou construir aqui 3 produtos. Então, eu vou apertar a letra U aqui. Vamos construir um produto chamado mouse. Então, vamos chamar a nossa classe produto. Vamos chamar aqui o método create. E a nossa classe produto tem uma propriedade que se chama nome. E essa propriedade vai receber o nome aqui, por exemplo, mouse. Perfeito. Eu vou copiar isso aqui. Vou fazer 3 cópias. Aqui eu vou trocar de mouse para teclado. Aqui embaixo eu vou trocar também para monitor. Vamos trocar aqui os nomes. Teclado, monitor. Muito bem, esse procedimento já vai criar 3 registros dentro da classe produto. Eu vou dar um Enter aqui. Para completar, você nota que a nossa classe de pedido, ela referencia a classe de produtos. Ou seja, para que eu crie um pedido, é necessário que eu tenha um produto cadastrado. Nesse caso, nós criamos 3. Então, agora eu posso criar um registro que vai ser salvo no banco de dados com a referência de um produto. Então, como é que nós podemos fazer isso? Vamos chamar aqui a classe pedido. Vamos chamar o método create. E aqui nós passamos a referência. Por exemplo, eu tenho um campo lá que é chamado de produto -id. Esse cara vai receber a referência de um produto. Que produto vai ser? Nesse caso vai ser um mouse. Muito bem. Vou dar um ESC aqui, eu vou copiar. Ele deu um erro aqui porque eu dupliquei os parênteses aqui. Vou dar um ESC. Vou apertar a letra I. Então P. Apertar a letra I. Vou dar um P aqui para YP. Perfeito. Agora a gente vai criar um outro pedido que vai receber um teclado. E também um outro pedido aqui, letra I, que vai receber o monitor. Então nós estamos cadastrando na nossa tabela de pedido 3 pedidos, um com mouse, teclado e monitor. Lembrando que esses produtos foram cadastrados aqui em cima, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, já que nós cadastramos esses produtos e pedido na nossa base de dados, nós temos a possibilidade de fazer consultas. Eu quero, por exemplo, descobrir quantos produtos eu tenho lá. Então nós podemos, por exemplo, criar aqui uma variável chamada de produtos, que vai receber o quê? Vai receber o resultado da nossa classe produto. Olha que bacana. Ele vai ter um método aqui chamado de select. Então vamos dar um Enter. Perfeito. Com isso aqui, nós já temos armazenado dentro dessa variável o resultado que está vindo lá do banco de dados. Eu vou repetir isso aqui. Produtos. Eu vou colocar produtos 2 e vou chamar aqui a classe de produtos. Ponto select. Só que esse select
Opa, aqui é maiúsculo, né? Só que esse select ele vai ser um pouco diferente. Nós iremos utilizar uma instrução de filtragem. No nosso caso aqui, vamos utilizar o where. E dentro do where, nós queremos fazer um filtro. Que filtro vai ser esse? Por exemplo, eu posso pedir aqui a classe produto, ponto, o seu objeto nome, ou a sua propriedade. E aqui tem um método que é bem bacana, que é o start com. Ou seja, eu quero localizar produtos que começam, por exemplo, com a letra M. Aqui, M maiúsculo. Então, nesse caso, ele vai localizar na nossa base de dados todos os produtos e aí ele vai fazer o filtro. Se o produto começar com a letra M, então traga ele para o nosso resultado. Perfeito. Aqui tem um parênteses a mais. Não está certo. Mas aqui tem um parênteses a mais, né? Ó. Esse cara aqui não existe. Aqui, perfeito. Bem, agora o que eu posso fazer é o seguinte. Nós podemos utilizar aqui um laço for que vai percorrer. Eu vou chamar aqui de produto. Por exemplo, eu vou percorrer primeiro aqui a variável produtos. Aqui nós podemos dar um print. E aqui eu vou passar produto.id e produto.name. Eu quero imprimir o nome do produto e o ID do produto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. For produtos 2. Na verdade aqui vai ser só produto. Em produtos 2. Perfeito. E aqui mesma coisa. Vamos chamar o print. Ele vai imprimir o que? O valor de produto. .id. O valor de produto. .name. Na verdade, nome. Se eu passar name aqui vai dar problema. Enter. Nome. Só dar uma conferida aqui. Perfeito. Vamos dar um ESC W. Vou dar um ESC terminal. Vamos abrir aqui em cima. ls, ok, clear. Eu vou remover esse banco de dados porque ele vai criar um novo, senão ele vai criar mais dados em cima dos que já tem. Então vou dar um rm -r no nosso database. Enter. Clear, ls, perfeito. Agora vamos chamar o nosso Python. Vamos completar aqui e vamos dar um enter. Se tiver tudo certinho, ele vai executar. Eu acho que vai dar um erro. Perfeito. Deu um erro aqui, ó. Ele está mostrando que nessa linha aqui tem um erro. Deixa eu verificar. E o erro está aqui no ar, né? Está faltando um erro. ESC W. Aqui em cima. Vamos dar um clear. Python. E ainda está acusando um erro. E o erro aqui é que basicamente eu não estou chamando a classe, e sim um objeto produtos, que nem tem, que não existe, e também não existe uma classe produtos. O certo aqui é produto. ESC W. Aqui em cima vamos dar um clear. Vamos chamar novamente. E perfeito. Você nota que imprimiu ali os valores. Eu vou dar um clear aqui, eu vou sair. Aqui também eu vou sair. Vamos dar um Q. Perfeito. Eu vou chamar novamente o comando e está aí, ó. Ele imprimiu esse monte de dados aqui porque eu tenho que primeiro aqui remover rm. Ok. Agora eu vou executar novamente porque ele vai recriar o banco de dados. Enter. Aqui não existe nenhum valor, na verdade é esse comando aqui, ó. Python e perfeito. Ele imprimiu aqui, ó, mouse, teclado, o monitor. Depois esses dois aqui, esses dois resultados que vieram aqui é o comando de filtragem. Lembra? O comando where com a opção de tudo que começa com a letra M. Então ele encontrou monitor e mouse. Os três primeiros foi do select puro, que ele trouxe todos os produtos, tá certo? Então basicamente está funcionando.
Perfeito. Eu vou chamar aqui o SQ e vou passar essa base de dados, que seria o SQLite, tá certo? Aqui. Se nós viermos aqui, chamamos um select asterisco from na nossa tabela de pedidos ou produtos, eu vou executar assim. Vamos dar um enter. Olha ali, o ID, o nome, nós temos cadastrados de produtos o mouse, o teclado e um monitor. Agora eu vou executar o mesmo procedimento, só que aqui vai ser na tabela de pedido. Opa, aqui escrevi errado, a tabela de pedido. Muito bem, vamos dar um enter e está ali o resultado, o ID, a data que foi efetuada, a data e hora que foi efetuado o pedido e o ID do pedido, para que nós possamos trazer aqui o nome do produto. Nós teríamos que fazer aqui a utilização de um join. Isso aí a gente vai aprender nas próximas aulas. Aqui só foi para que nós possamos entender como é que vai funcionar essa questão de trabalhar com um ORM aqui em Python de forma simples, mas que traz um resultado bem profissional e muito fácil de você manipular essas estruturas apenas com código Python. Então é isso. Fica com Deus. Até a próxima aula.